Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos votos de muita paz. É um grande prazer. Que Deus nos abençoe em mais um encontro com as palavras de vida eterna. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Mas antes, eu os convido a elevarem o pensamento, todos nós, ao nosso Pai Celestial e agradecer. Agradecer pela dádiva da vida, pela oportunidade bendita em que cada um de nós se encontra. Seja ela toda de glórias e vitórias, ou seja ela de dores e provações. Por tudo agradecemos, Senhor. E auxilia-nos, através do Evangelho Teu, trazido à Terra por nosso Senhor Jesus, a trabalharmos, a conjugarmos, a experienciarmos o verbo perdão. Que o perdão se faça atuante todos os dias em nós, porque o perdão não tem hora, não tem dia, não tem era. O perdão é eterno. Para aquele que ama, para aquele que se perdoa e para aquele a quem o perdão se transmite. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, nosso capítulo é o 61. E o título é Perdão, Remédio Santo. Jesus nos diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem nos diz isso é Lucas, capítulo 23, versículo 34. Emmanuel, toda vez que a moléstia te ameace, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te que semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento, para que se te refaçam as forças. O perdão, pois, é remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não devas conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem.
e deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. É muito bela a página do perdão como um santo remédio. Na verdade, é o que nós mais precisamos na Terra. É trabalhar esta palavra, chamada perdão. O perdão nos invoca muitas lembranças. Eu vejo que não só para mim, mas para você que nos ouve, muitas lembranças. Muitas vezes, nós temos problemas estomacais, temos problemas do fígado, e achamos que foi determinada comida, ou determinado tempero que nos fez mal. Se nós voltarmos a nossa consciência aos nossos últimos dias, naqueles últimos momentos que antecedem a essa dor, nós temos que primeiro verificar o sentimento que vai na nossa alma. O que é que nós estamos sentindo? Qual a dor que nos aflige? Qual a mágoa que nos alavanca o coração e não permite que nós sigamos adiante? Não conseguimos, na verdade, irmos avante com os nossos sentimentos limpos, com as nossas emoções equilibradas, porque nós temos as nossas emoções muito atravancadas e muito desequilíbrio. Aí nos vem uma pessoa à mente, nos vem outra. Aí começamos a lembrar das situações. Aí, em outro momento, nós temos dores de cabeça, temos enxaqueca. Vários sintomas que são provenientes do ato da não libertação espiritual. Porque aquilo vai afligindo o nosso corpo somático. Nós somos espírito em matéria. Há que haver um equilíbrio de tudo. Emmanuel transcreveu maravilhosamente bem, aliás, como tudo que ele faz, né? Como todas as obras maravilhosas que este Espírito deixou para nós. Então, ele diz o que é perfeito. Toda vez que a moléstia te ameaça, aonde é que nós vamos? Recorremos necessariamente aos remédios que nos liberem daquela apreensão, daquela dor, daquele mal-estar. Nós buscamos calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Hoje, desde a mais tenra idade, crianças estão tomando sedativos, equilíbrios para o seu corpo, para a sua mente, vários transtornos que se apresentam desde cedo. Adultos nem se falam. Tem muitas pessoas que elas consomem vários tipos de sedativos, dos mais simples aos mais sofisticados, do laboratório mais barato ao laboratório mais caro, pela necessidade. Todos nós vivemos momentos de aceleramento. É um aceleramento em tudo. Os irmãos sabem que isso cansa, isso desgasta-nos energeticamente. Muitas vezes temos muitos compromissos. Não conseguimos passar para um, para outro. Nós dividimos, numa equipe se divide. Numa casa espírita, num templo religioso qualquer, cada qual faz a sua parte. Na casa, temos que ter também alguém que nos auxilie,
ou temos que diminuir os passos. Mas o momento que nós vivemos na Terra já de há muitos anos, e agora, nesse momento pró-Covid, ele acelerou muito mais. O tempo já não é mais o mesmo. Esse irmão tempo está fazendo com que nós venhamos acelerar os nossos passos. E muitas pessoas, milhares delas, entram num conflito de ansiedade. Porque não temos as coisas muito equilibradas em nós. Então, recorremos a muitas coisas. Em suma, ele diz, à face de qualquer embaraço físico, nós vamos procurar o quê? Reabilitar o órgão lesado. Nós vamos a médico, fazemos exames, muitos exames hoje em dia, né? Muitos exames, ainda bem. Esta era tão moderna, tecnologicamente falando, da medicina. Temos excelentes profissionais também, cada vez mais humanizados, graças a Deus, né? Então, nós buscamos. Mas ele olha o outro lado aqui, o Emmanuel. Ele está lidando aqui com o lado psicológico, com o lado espiritual, que nos adoece, como falei inicialmente. Lembra-te de semelhante impositivo e recorre de que há pensamentos enfermiços de queixa, de mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação. Não é verdade? Quantos pensamentos enfermiços nós temos? Se nós pudéssemos pegar o conteúdo mental com as nossas mãos e selecionar, esse fica, esse sai, esse fica, esse sai. São os tempos apressados. São as interferências que nós pegamos, interferências espirituais, de encarnados também, muitos de encarnados. Pegamos interferências dos dois planos, de encarnados e desencarnados. Por que nós não entramos naquela sintonia vibratória dos irmãos espirituais que já são luz, que já estão aprendendo a amar, que são nossos anjos guardiões, nossos tutores na Terra, nossos mentores, espíritos amigos, às vezes espíritos familiares, que já têm a permissão de nos auxiliar, de dar alguma intuição para nós, mas não. Nós ficamos no patamar das imensas preocupações, ainda mais quando nós temos, de fato, preocupação com um grupo ou com alguém especial, né? Então, entramos nos pensamentos enfermiços, das queixas, das mágoas, baixamos o teor vibratório. Descemos um degrauzinho daquela escada, que quando nós subimos, ela já começa a clarear, né? Ela parece assim, um dia, ou uma hora, um momento, após a tempestade. E aí nós já começamos a ver tudo mais claro. Só que para nós descermos, baixarmos essa vibração e irmos para o degrau anterior, é um salto, são frações de segundo, é para todos nós, né? Então, mágoas, prevenções, antipatias, esses sentimentos, podemos ir mais para a raiva, para a ira, para o aceleramento que nos traz distúrbios, nós perdemos o equilíbrio. Perdemos o equilíbrio. E aí, mais e mais, nós recorremos ao medicamentoso, à farmácia, aos médicos, para voltarmos a um equilíbrio. Muitas pessoas dizem, eu estou assim, mas quando eu estou assim, vou lá, tomo um comprimidinho, coloco embaixo da língua, e daqui a pouco eu já estou zen novamente.
mas a gente tem que buscar ser, entre aspas, zen, tranquilos, serenos, meditando, orando, fazendo o bem. E também, dentro da mesma linha, perdoando. Jesus estava na cruz. Despede-se de nós dizendo: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. São criancinhas ainda, Senhor. Não conseguiram compreender o que deve ser feito. Perdoa-lhes, ó Pai. Não sabem o que fazem. Nós também deveríamos trabalhar, ter para nós o perdão como um remédio santo, um remédio milagroso, um remédio que nos equilibra, um remédio que nos traz a paz interior, o desejo de recomeçar e de fazer melhor a cada dia. Emmanuel. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento, para que te refaçam as forças. Quando o espírito está em mágoa e em dor, né, como ele diz, e nos achaques do espírito, necessitas de esquecimento, para que se te refaçam as forças. O perdão nunca foi tão falado como nos últimos tempos. Temos aí a terapia, que a grande maioria conhece, a terapia desenvolvida por um médico psiquiatra, e que, segundo ele, faz muito bem, e a quem o pratica também faz, que é a terapia do perdão, o Ho'oponopono, que se chama, né? Há muitos anos, há uns 30 anos atrás, trabalhei numa casa espírita com uma irmã japonesa. Eles são tão didáticos, tão cordiais, falam baixo, andam devagar, né? É uma cultura bem diferente da nossa cultura ocidental. E ela disse, sabe, Tere, todos os dias eu recito umas frases. E eu tenho me mantido em paz. Questão de divórcio, questão de recomeçar sua vida, tudo novo para ela. Uma mulher ainda jovem, mas que casou muito cedo. Então, ela disse, eu repito a seguinte frase: eu me perdoo, você me perdoa. Eu e você somos um só diante de Deus. Ponto. E ela disse que desde que começou a fazer esta frase como mantra diariamente, e todos os dias, a todo momento em que não está em outras atividades de leitura ou atividades profissionais, que ela possa dedicar sua mente, ela faz isso. Então, o que é isso? A libertação dos laços. Porque quando a gente não perdoa, nós estamos amarrando nossos pés e nossas mãos com aquele a quem não perdoamos, ou com aqueles a quem não perdoamos. A mágoa não deixa de ser a falta do perdão para um grupo, para um dia de sua vida, para uma época do que aconteceu. Às vezes não é especificamente de alguém aquela mágoa. Quando nós, nos trabalhos mediúnicos, quando conversamos com a entidade, ou quando ela chega com a sua dor e com a sua queixa, ela traz uma queixa, às vezes, de 1000 anos atrás.
porque aquilo ficou como uma hipnose, aquela dor, aquela mágoa tão grande dentro do seu coração, que ela reencarnou várias vezes. E várias vezes também teve o encontro de se refazer com aquela dor, mas não conseguiu. Então, da onde surgiu aquela dor, ainda existe a mágoa. Assim somos nós. E muitas vezes essa dor, esta mágoa, que precisaria apenas perdoar-lhes, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Nós estaríamos liberando nossas células, nossas moléculas de doenças terríveis, que nos levariam a muita dor, ou nos levam a muita dor, muito sofrimento, a ressarcir. Há muitas coisas que nós passamos que não precisaríamos necessariamente passar, pela mudança do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso viver. Quando ele diz aqui ainda, nesse parágrafo, os achaques do espírito, necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. Lembro-me, então, do que nos ensina o Livro dos Espíritos, né? Por que nós passamos pelo ministério do esquecimento? Por que a pessoa, ao reencarnar, olhando para sua mamãe, para o seu papai, já não os reconhece? Por quê? Porque o mundo seria um caos. Seria um caos verdadeiro. Porque se hoje, às vezes, no olhar para alguém, há uma correspondência de amor tão grande, que o seu ensejo é ficar com aquela pessoa. É estar com ela mais tempo, ouvi-la mais tempo. Outras vezes, quando você olha aquela pessoa, você diz, meu Deus, tende compaixão de nossas almas. Então, como seria os nossos lares, nossos casamentos, a vinda dos nossos filhos e daqueles que agregam o nosso clã familiar? Como seriam as amizades? Então, o maior presente que Deus nos dá quando emergimos, ou aliás, antes de emergir na carne, é passarmos pelo ministério do esquecimento. Naquele momento reencarnatório, nós esquecemos. Podemos ter insights, sonhos, ao dormirmos, nos desprendermos do corpo. Isso podemos ter e temos com muita frequência. Mas a lembrança nítida, não, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele quer que nós, seus filhos, venhamos a nos restabelecer diante de um e diante do outro. Então, o perdão se faz necessário para nós, sempre. E enquanto estivermos na Terra, caríssimos irmãos e amigos, enquanto estivermos neste planeta, enquanto ele não estiver regenerado, nós vamos precisar recitar o perdão todos os dias. Continuando, o perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Quantos pensamentos nos vêm à mente na luta cotidiana? Cada um tem o seu tempo. Quantos nos vêm à mente? Cada um tem um horário. Eu tenho o meu horário, em que no momento em que eu faço determinada tarefa, eu me desligo de algumas coisas à minha volta, e então eu ouço a minha mente. E às vezes ela não está numa vibração adequada. Outras vezes ela está. E eu recebo as respostas. Então, é muito importante. O perdão é o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana, no nosso dia a dia.
tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Seja por quem for. Por quem for. Então, quem é que quer ter detritos, doenças, úlceras abertas no seu corpo? Às vezes, se você tem alguma manchinha no seu corpo, você já se preocupa. Você não gosta, aquilo te preocupa demais, porque você não quer, principalmente porque é a estética e você busca recurso. Não é assim? Então, muitas vezes, se nós víssemos a nossa alma, quem sabe nós correríamos de nós mesmos? Porque estaríamos vendo muitas manchas, muitas ulcerações, que ainda não foram limpas, não foram perdoadas. Então, o perdão, quantas vezes, Senhor, devemos perdoar? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes, 7 vezes. Então, o perdão, ele é infinito, infinito. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Interessante é perdoar enquanto o viajor viaja conosco. Enquanto o caminheiro caminha ao nosso lado. Em carne. Na carne. Estando encarnado. Porque depois torna-se mais difícil. Se a mágoa for grande, depende do ocorrido, nós vamos carregar uma dor, porque tal pessoa partiu da Terra, voltou antes de nós, e nós não conseguimos nos libertar com aquela pessoa do sentimento, da mágoa, do ressentimento. Não perdoamos dentro de nós. Então, é mais fácil perdoarmos aqui do que perdoarmos quando já está lá. Às vezes, ganhamos umas companhias espirituais que até não querem nos maltratar, mas desejam, às vezes, dar o seu perdão para nós e nós não entendemos. Ou outras vezes, precisam ouvir de nós o perdão. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Como eu vou exigir do outro uma perfeição que eu ainda não tenho? Mas tenho eu o direito de também criticar, chamar a atenção do outro? Será que temos? Nós temos tantos desajustes, tantos desequilíbrios, temos tantas dificuldades morais, que nós não temos esse direito. Então, o melhor jeito de se lidar com isso é, quando lembrar de qualquer pessoa que nos traz dor, o sofrimento, às vezes, é tão profundo, aquela mágoa, até lágrimas nos olhos, nós devemos dizer, Deus te abençoe. Onde estiveres, Deus te abençoe. Quando nós
ao revermos mentalmente alguém que não nos é muito simpático, ou que percebemos que não nos recebe simpatia, talvez não somos a essa pessoa uma presença agradável, o que temos a fazer é, ao lembrar, dizer: onde estiveres nesse momento, Deus te abençoe. E quando esse pensamento é sincero, quando ele é real, nós nos sentimos em paz. E as vibrações amoráveis, em gotas fluídicas de luz, aquela pessoa vai receber. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Maravilhoso, né? Está dizendo que, após Jesus pronunciar essas palavras, os ofensores, cada qual ficou pensando na sua dor, pensando em si mesmo, né? Meditou a respeito. A cada um sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Nós falamos, né, meus amigos, tanto em regeneração, falamos tanto em novo mundo, em mudanças espirituais, e mudanças de plano dentro da própria Terra, e é verdade. Mas nós precisamos mudar. Nós nos esquecemos com muita facilidade que nós somos espíritos eternos, espíritos, e que momentaneamente nós estamos na Terra, na carne, na sagrada oportunidade que Deus nos concede. É como se Deus dissesse: vai lá, meu filho, vai lá, minha filha, e lembre-se, aprenda a conjugar o verbo perdão, para que tu retornes para cá em alegria e em luz, e em paz, a cada encarnação, fazendo o teu melhor, superando o que tu já era, o que tu foi, melhorando, plantando, jogando aquelas sementes maravilhosas, e a colheita que tu fará vai ser muito boa. Mas, meus amigos, se nós não perdoarmos, se nós mantivermos a dor, se nós mantivermos este grande sentimento da mágoa, ou da ira que temos vez por outra, ou rancor, como é que nós vamos sairmos melhores daqui? Minimamente, nós temos que fazer valer a presente encarnação. Lembrarmos o divino mensageiro da paz. Lembrarmos das benesses que Deus, nosso Pai, oferece para cada um de nós. O nosso trabalho diário é a grande lição do amor e do perdão. Sempre. A cada dia que nós gravamos, nós estudamos, obviamente, o tema antes, pensamos, meditamos e pedimos auxílio à espiritualidade. Mas eu quero dizer com isso é que sempre nós aprendemos, sempre aprendemos algumas coisas, porque nós estamos no caminho como vocês. Estamos no caminho.
Não somos melhores, piores, não. Estamos todos nessa jornada, buscando aprender, refletindo com Jesus, aprendendo com o Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. E eu tenho a certeza, que se cada um fizer um pequeno esforço, nós sairemos daqui um dia bem melhor, muito diferente do que quando nós aqui chegamos. Então, nós vamos bem dizer cada dor que passamos, cada sofrimento que passamos, porque aquilo foi aprendizado. Quem sabe um dia nós já fizemos a outrem bem pior. Não é verdade? Então, perdão é, de fato, como nos diz Emmanuel, um remédio santo. Foi um grande prazer. Eu desejo muitas bênçãos para cada um de vocês. Muitas bênçãos para o seu lar, para seus familiares, se estiverem enfermos, que os bons espíritos curadores, amparadores do mundo maior estejam a sustentar a cada um. Nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje com uma linda poesia sobre o perdão de Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, pelo médium Francisco Cândido Xavier. O título é Cantiga do Perdão. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo o que tendes para a perfeição, todo o bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite, insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quando for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida, na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como dizer que a vida de caminho a caminho. Não despreza ninguém, é bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão, que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida, heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava, sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegure a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. No rumo certo da felicidade, perdoa e seguirás em liberdade. Nos menores ou nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes
70, cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar, na senda da ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante e essencial que te esqueças, por fim, de todo o mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui, mais além, seja agora ou depois. Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Não é linda? É maravilhosa. E assim, desejamos mais uma semana de muita paz, de muito amor, muita saúde. Um abraço fraternal e até breve.